Carmelo, ele tinha ou não tinha uma palavra? Sim, vai vir uma grande chuva, o próprio Deus confirmou. Ele anunciou, ele declarou isso profeticamente. E quando ele foi até o Monte Carmelo, ele foi orar ao Senhor, dizendo: Senhor, envia, cumpre a tua palavra, envia uma grande chuva. E aí quando ele se prostra, a Bíblia diz que ele coloca o rosto entre as pernas, numa posição de humilhação diante de Deus. Ele começa a orar uma vez. E ele fala para o seu servo: vai lá ver se já está aparecendo alguma nuvem. O servo corre até lá e ele olha e não tem nada. Aí Elias volta a orar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez Elias manda o servo: vai lá ver se agora está aparecendo alguma coisa. E o servo fala: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha pequenina, que nem a palma da mão de um homem. Está vindo bem assim, lá longe. E ele fala: então agora vai acontecer. O milagre vai acontecer. E algo me chamou a atenção nesse texto. Por que oração perseverante? Porque Elias tinha uma palavra profética, amém? Elias sabia que Deus ia realizar aquilo, mas mesmo assim Elias precisou orar de uma forma perseverante. Você percebe isso? Deus não poderia ter mandado a chuva na primeira oração de Elias. Elias talvez nem precisasse ter orado, já viu uma palavra sobre aquilo. Mas Elias precisou orar e orar e orar e orar insistentemente, crendo numa palavra que ele havia recebido. Quantos estão compreendendo? Você percebe quanto isso é para mim e para a sua vida também? Nós precisamos orar insistentemente. Nós precisamos clamar insistentemente, ainda que você tenha uma promessa sobre a sua vida e que eu tenha sobre a minha. Eu lembro que um dia Deus me deu essa palavra aqui, esse texto exatamente que nós estamos lendo, declarando que haveria uma abundante chuva sobre a nossa vida, trazendo de uma forma específica sobre a minha vida e do meu esposo. Mas eu preciso orar sobre isso. Eu preciso clamar, eu preciso perseverar, porque as coisas de Deus, elas acontecem no tempo de Deus. Mas eu não posso desanimar, porque a colheita vem para quem planta, amém? A colheita vem para quem não desiste da colheita, para quem persevera na colheita. E eu creio que o Senhor, Ele nos trouxe aqui essa noite como igreja para nos animar na nossa oração, para que você e eu, que já estamos apresentando algo para o Senhor, para que a gente persevere. Porque talvez alguém chegou aqui, eu ou você, ou algumas pessoas, nós chegamos aqui com aquela sensação de: ai Senhor, eu estou a ponto de desistir, eu não aguento mais. Eu estou orando tantos anos, eu estou orando tantas semanas, tantos meses, e eu não estou vendo aquilo que eu queria ver acontecer. E eu não vou perguntar quem está passando por isso, porque talvez seja a realidade de alguns. Mas eu quero que você tenha certeza que Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse que Ele vai cumprir. Mas eu preciso ter uma oração perseverante, você precisa. A gente não pode, eu lembro o pastor Gilvando, ele dizia assim: tenha fé na sua fé. Diga para a pessoa do seu lado: tenha fé na sua fé. Você não pode desacreditar, amém? Você não pode desistir, porque se Deus te levantou como coluna na tua casa, é porque Ele quer fazer algo ali naquele lugar. Mas o diabo sabe que se a fé for roubada do teu coração, você deixa de orar, você deixa de buscar, você deixa de ser uma coluna dentro da sua casa. E aí uma família toda se perde, porque aquela coluna que foi levantada está desanimada. Quantos estão entendendo aí? Olha só o que é que nos diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 9. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos perseverar em oração. Eu creio que isso já ficou claro, mas eu quero ler esse texto para você. Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós dará ao seu filho uma pedra se ele lhe pedir pão? Ora, se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Amém? Quantos estão esperando coisas boas do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, não é pensamentos de morte, não é pensamentos de coisas ruins, é de paz. Deus tem coisas boas para derramar sobre a nossa vida. Só que Jesus está nos dando aqui uma chave. Qual é a chave que Jesus está nos dando? É: seja persistente na sua oração. Peça, bata na porta, insista, permaneça. Porque quando você exercita isso, você está se tornando uma pessoa mais resistente, amém?
Quem persevera é mais resistente. Quem persevera vai começar a ter o couro mais grosso para as situações. Não desiste com facilidade. E é isso que Deus quer produzir em nós. Um povo que não clama, que não para de clamar, de orar. Um povo que não cessa de buscar a Ele. Amém? Você não busca a Deus só quando você sente a presença de Deus. Você busca a Deus porque você sabe que você necessita da presença do Senhor. Você não busca a Deus só quando você está com um problema. Você busca a Deus em tempo e fora de tempo, porque você é dependente do Senhor. É isso que Deus produz no coração de alguém que é perseverante. E eu preciso ter essa qualidade. Você precisa também perseverar em oração. Resgatar aquilo que nós deixamos lá para trás. Sonhos que se perderam. Amém? Na sua família, nos seus projetos, naquilo que Deus tem planejado para você. Coisas que Deus tem gerado no nosso coração. Eu quero entregar para você nesse momento 2 princípios bíblicos para você potencializar a sua oração perseverante. Porque eu creio aqui que todos entenderam que nós precisamos perseverar. Amém ou não amém? Todos entendemos. Eu preciso ser perseverante. Então, se você, por exemplo, ainda não tem uma anotação de oração, faça isso, tenha. Se você não tem um espaço de oração, procure ter um espaço para que você tenha essa oração perseverante. Isso vai ajudar. Anote os pedidos, anote os projetos, anote os alvos. Se eu não anotar, eu confesso para você que eu esqueço de algumas coisas. Eu não sei quantos esquecem, eu esqueço. Então, quando algo é importante, eu vou anotando. Eu coloco em um local, no meu caso, eu coloco na minha Bíblia, que é um local onde eu sempre estou tendo contato. Mas de repente na porta da sua geladeira, pregue lá. Eu quero orar pela salvação na minha casa. Coloque lá esse objetivo. Esse ano eu quero ser uma pessoa que eu vou, não sei, você tem os seus projetos. Eu quero ser uma pessoa que vai ter uma vida espiritual mais constante, mais perseverante, mais forte. Coloque lá esse pedido. Esse ano eu quero ver projetos que nunca aconteceram começando a acontecer. Coloque lá esse pedido também. E coloque no local onde você consiga estar visualizando e você todo dia esteja orando. Isso é orar com perseverança. Quando você passa pelo dia que você está desanimado e você continua orando, significa que você já entendeu o que é perseverança. Amém? Porque a sua oração não depende do seu ânimo. A sua oração não depende da sua emoção. A sua oração depende de você ter uma posição de fé. Amém? Uma posição de fé. Eu continuo crendo. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Dois princípios bíblicos eu quero compartilhar com você para você potencializar a sua oração. Quantos querem saber? Primeiro princípio bíblico para você potencializar a sua oração. Diga uma pessoa do seu lado: jejum. Amém? Eu sei que o que eu vou falar aqui você já sabe, mas eu creio que o Senhor hoje vai incendiar o nosso coração. O Senhor vai fazer com que aquilo que às vezes está ali adormecido, que a gente já sabe, a gente já conhece, são princípios de fé, mas às vezes está adormecido dentro de nós. E a gente precisa ser ativado, e nós somos ativados pela palavra do Senhor. O Senhor nos lembra daquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. 1 Reis 21, 27. Eu vou abrir aqui rápido e vou ler. Então quem for abrindo já vai lendo. E quem não localizar, você vai somente ouvir. 1 Reis 21, 27. Eu quero ler para você. Esse texto, essa semana, eu estou lendo. Eu, na verdade, finalizei agora 1 Reis. Estou entrando em 2 Reis. E me chamou muita atenção quando eu li esse texto. Olha só o que diz lá. 1 Reis 21, 27. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Quando Acabe, preste atenção, se você não abriu, você vai ouvir. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos o trarei sobre a sua casa. Amém? Eu quero que você preste atenção aqui rapidamente, nós não vamos demorar. Primeiro princípio de Deus para potencializar a sua oração perseverante, que você e eu precisamos ter, que Jesus já nos ensinou que nós precisamos colocar em prática. Jejum, diga jejum.
Eu acabei de dizer para você que Acabe, inclusive está até aqui no verso, eu acho que eu marquei na minha Bíblia, verso 25 do mesmo capítulo. Olha o que diz: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. A Bíblia nos dá referenciais dos melhores e dos piores reis que já existiram em Israel. E existiram alguns reis que eles foram tão terríveis que eles foram utilizados como referenciais disso. Então, quando a Bíblia fala assim de um outro rei que viria, rei fulano de tal, ele dizia: e esse rei andou nos caminhos de Acabe. Se foi um rei que fez aquilo que era mal, porque ele se tornou referencial daquilo que é ruim. E quando algum rei fazia algo que era bom, ele dizia: e esse rei andou nos caminhos do seu pai Davi, porque Davi era o referencial de um rei que era bom. Todos entenderam? Acabe, a Bíblia diz que nunca houve um rei como ele que andasse num caminho tão ruim, que fosse uma pessoa tão distante do Senhor, que não somente ele se contaminou, mas ele levou a nação de Israel a se contaminar. Então preste atenção, Acabe foi um dos piores reis. Inclusive, Acabe foi tão um dos piores reis que foram poucos reis que toda a sua linhagem foi exterminada. A de Acabe foi uma delas. Eu lembro de 3 específicos: Jeroboão, toda a sua linhagem foi exterminada; rei Baasa, toda a sua linhagem foi exterminada; e o rei Acabe, porque foram 3 referenciais de péssimos reis. Aí eu quero que agora você se atente ao texto que nós lemos. Acabe andou longe do Senhor. Acabe era, se nós fôssemos chamar, era uma pessoa ruim, era uma pessoa distante de Deus, era uma pessoa abominável. Só que um dia Acabe simplesmente, a Bíblia diz aqui no verso 27, quando ele ouviu as palavras que Elias disse para ele, dizendo assim: olha, Acabe, a tua casa vai ser exterminada, acabou para ti, não tem mais. Sabe o que ele fez? Diga assim: ele jejuou e ele orou. A primeira vez que eu vejo Acabe se humilhando na presença de Deus. Porque todas as vezes que Elias chamava atenção, Acabe não entendia que o erro era dele. Ele dizia assim: és tu o perturbador de Israel? Já vem você me perturbar? Não, o perturbador era Acabe, não era Elias. Mas ele não conseguia enxergar os próprios erros. Toda vez que Elias chamava a atenção de Acabe, a Bíblia diz que ele ia irritado para a sua casa, como uma criança mimada. E ele não se humilhava, e ele não jejuava, e ele não orava. Mas nesse momento, ele voltou para sua casa e ele jejuou e orou. E porque ele se humilhou na presença de Deus, Deus mandou uma palavra ao profeta Elias, dizendo assim: vai lá e diz para Acabe que porque ele se humilhou na minha presença, aquilo que eu disse que ia acontecer agora não vai acontecer nos dias dele, vai acontecer nos dias do filho dele. Mas olha só como Deus usou de misericórdia com Acabe, mesmo ele sendo um dos piores referenciais de pessoa. Todos entenderam? Olha só o poder do jejum. E eu não estou falando do jejum em si, mas é o poder que o jejum traz para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando você jejua, quando eu jejuo, o nosso coração se torna mais sensível ao Senhor. É como se a nossa alma estivesse sendo desintoxicada das coisas dessa terra. A gente está mais sensível, a gente ouve a direção de Deus, a gente se humilha, a gente se quebranta diante da mão do Senhor. E quando Deus vê um coração humilde, um coração quebrantado, irmãos, Ele não resiste. Ele aplica de misericórdia sobre nós, porque há um coração ali disposto a ouvir a direção de Deus. Então quando eu li esse texto, eu falei assim: pera lá, mesmo Acabe sendo uma pessoa tão ruim, Deus ouviu a oração de Acabe quando ele jejuou. Eu entendo que isso é um princípio para potencializar a nossa oração perseverante. Você está orando por algo, então potencialize através do jejum, amém? Comece a fazer um voto com o Senhor e falar: Senhor, eu não sei como você vai apresentar o seu próprio voto com Deus. Jejum de 21 dias, jejum de 7 dias, jejuns periódicos, eu não sei qual vai ser, mas é importante você ter uma aliança, um propósito com Deus, e você potencializar essa oração que você está utilizando de uma forma através do jejum. Amém? Quantos estão entendendo aí? É muito importante nós fazermos isso. Isso é uma chave de Deus para nós. E a segunda chave, nós já vamos ler um texto. O pastor travou aqui seu celular. Voltou.
A segunda chave que eu quero compartilhar com você, diga assim: oferta. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 24:24, nós vamos encerrar. Eu quero que você guarde muito bem essas palavras no seu coração, porque a Bíblia diz que Salomão foi um homem mais sábio. E quando você vê Salomão na sua sabedoria, você sabe como boa parte dela ele adquiriu? Diga uma pessoa do seu lado: por observação. Muitas coisas Salomão aprendeu, sabe como? Observando. E quando eu observo a palavra de Deus, eu aprendo, eu me torno mais sábia. E quando eu vejo essas histórias, eu entendo que Deus está me ensinando através delas. 2 Samuel 24:24, nós lemos esse texto uma dessas semanas agora recente. Acho que numa terça-feira, não lembro. Todos acharam aí? Acho que eu não tenho a referência errada aqui na minha. Na sua tem 24? Ah, eu estou em 1 Samuel, desculpe. É 2 Samuel 24:24. Achei. Porém disse o rei a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Diga assim: a praga cessou. Preste atenção para nós encerrarmos. Eu já contei essa história em outro momento. Alguns já conhecem, outros não. Mas em resumo, uma grande praga se espalhou sobre Israel. Milhares de pessoas morreram nessa grande praga. E Davi rei na época, decidiu fazer uma oferta ao Senhor para que aquela praga cessasse. Porque oferta é sacrifício. E quando Davi foi fazer essa oferta ao Senhor, ele foi direcionado para um local chamado Eira de Araúna, que era a propriedade de um homem chamado Araúna. Quando ele chega lá, o Araúna vê Davi chegando, ele se espanta, ele fala: o que o senhor está fazendo aqui, rei? E ele falou: eu quero fazer uma oferta, um altar aqui para o Senhor, para que a praga cesse. O dono daquele local chamado Araúna disse assim: não, pode deixar que eu te dou todo esse local, eu te dou os bois, eu te dou a madeira, eu te dou tudo que você precisa, pode fazer o sacrifício ao Senhor. E Davi falou: não, eu não vou apresentar para o meu Deus algo que não me custe. Diga aí: eu não posso apresentar a Deus algo que não me custe. Porque quando você entrega para Deus algo que não te custa, significa que você está entregando aquilo que para ti não me importa, aquilo que para ti é sobra, que para mim é sobra. Mas quando você vem, por exemplo, no culto como esse, no momento que está todo mundo indo para uma praia, indo para outro ambiente, você está entregando algo que te custa. Quando você às vezes não está se sentindo bem fisicamente, você fala: mesmo assim eu vou buscar o Senhor. Você está entregando para Deus algo que te custa. Essa semana estamos tendo um projeto aqui atrás de construção. Algumas pessoas têm ofertado o seu tempo. Isso custa, queridos. Ninguém está com tempo desperdiçando por aí. Mas quando você vem e entrega o seu tempo, você está entregando algo que te custa. Isso é princípio bíblico de oferta, que não se aplica só às finanças, mas a tudo aquilo que é importante para nós. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que uma segunda ferramenta, princípio bíblico para você potencializar a sua oração perseverante, porque a oração é a base, é você entender que a oferta é um sacrifício que também te custa. Amém? E quando você vê Davi apresentando a sua oferta, a Bíblia nos diz que quando ele apresentou a oferta, o sacrifício a Deus, a praga cessou imediatamente. Isso me fala algo. Existem coisas que estão travadas na nossa vida, porque nós não entendemos a importância do ofertar. Eu lembro de um testemunho do Thiago Brunet, do início da trajetória dele, passando muita dificuldade financeira. E ele tinha escrito um livro na época que não tinha vendido nada, ele queria muito que desse certo. E ele tinha finalizado aquele projeto, eles não tinham nada na sua casa, eles passaram, não sei se foi 6 meses, comendo só miojo, muita dificuldade, passando necessidade. Um certo dia ele se levanta, fala para a esposa dele, vê quanto que tem aí em casa de dinheiro. Ela viu lá
tinha um valor não muito alto, eu não vou lembrar, mas como se fosse uns 150, 200 reais. E ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou ofertar esse valor. Eu vou ofertar em prol desse projeto. Porque até então o projeto estava travado. Ele pegou aquele valor e ele saiu procurando uma igreja para poder fazer a oferta. Ele saiu desnorteado porque ele estava sem perspectiva, sem esperança. E ele passou na frente de uma igrejinha, e ele entrou e estava acontecendo um culto. Eu não sei se era do meio-dia, um culto durante o dia. E quando ele chegou, você acredita que ele chegou na hora da oferta? Ele chegou na hora da oferta. Deus é um Deus de propósitos. Quando ele entra naquele local, o pastor começa a falar sobre a oferta. E o pastor diz assim, olha, tem gente que chegou aqui duvidando no seu coração. Mas se você fizer um voto com Deus, Deus vai te abrir as portas. E começou a ministrar sobre a vida das pessoas. E ele fez uma oferta duvidando no seu coração. Mas mesmo assim ele fez. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, ofertou. E ele conta no testemunho dele que passado, não sei se foi uma semana ou algumas semanas, ele vendeu não sei quantas 1000 cópias do livro dele. Pela primeira vez alguém se interessou em comprar. O livro não estava nem impresso. O cara ligou, ouviu falar, aí ele mandou imprimir, encaminhou aquela primeira remessa de não sei quantas 1000 cópias. Aquilo que ele recebeu deu para ele quitar as dívidas que ele tinha e deu para ele iniciar uma nova história, porque ele estava numa situação difícil. Quantos estão entendendo? Eu lembro de outro testemunho da pastora Salete, que não está aqui hoje, que um dia ela entrou aqui nessa igreja, nesse local, e ela estava com uma dor muito grande. Eu não lembro se era na cabeça, se era no peito. Ela estava passando muito mal. E ela tinha 5 reais no seu bolso que ela ia comprar um remédio para a dor. Só quando ela chegou no culto, ouviu a palavra, na hora da oferta, ela pegou aquele valor. Deus tocou no coração dela, ela falou, Senhor, eu vou fazer uma oferta pela minha cura. Diga assim, uma oferta pela cura. Oferta é sacrifício. Ela pegou aquele valor que não era muito, mas era tudo que ela tinha. E ela colocou em cima da dor onde ela estava sentindo. E ela declarou, Senhor, eu estou ofertando isso daqui pela minha cura. E ela ofertou. E ela conta esse testemunho que ela ficou curada daquilo que ela estava sentindo. Pode aplaudir o Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso é princípio bíblico, querido. É princípio bíblico. E às vezes o diabo nos cega para que a gente não valorize aquilo que é de Deus. Porque quando eu planto no terreno fértil da obra de Deus, Deus ele derrama sobre a minha vida muito mais. Deus não nos deve nada. Tudo que eu tenho já vem dele, amém? Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho é dele. E eu lembro, uma certa vez, para finalizar, de um testemunho. Eu estava estagiando, na época eu estava estudando direito. E eu estava estagiando no escritório de advocacia. Só que eu queria muito passar para o estágio numa construtora, que era muito melhor, a renda ia ser melhor, a minha bolsa seria melhor, o tempo era menor. E para mim estaria mais alinhado com aquilo que eu queria em relação ao aprendizado. Então eu lembro que eu fui para a entrevista e eram várias pessoas na entrevista, só que era apenas uma vaga. Uma vaga. Aí eu fiz um voto com Deus. No dia da entrevista eu estava ali olhando todo mundo para participar daquela entrevista. E eu comecei a orar no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoar e eu passar, e eu for escolhida aqui nesse estágio, eu vou ofertar o meu primeiro salário, que era a minha primeira bolsa. Teve a entrevista, todo mundo. A chefe, eu lembro até hoje, a doutora Márcia, uma pessoa maravilhosa, muito querida. Até hoje eu lembro, na entrevista, quando ela foi entrevistando todo mundo, eu senti que eu caí nas graças dela. E quando saiu o resultado, eu fui escolhida. Era a única estagiária do setor jurídico daquela construtora. Era só ela a chefe, eu era a estagiária. Uma vaga só. Poder de uma oferta, de um voto, de um propósito. Quando eu recebi a minha bolsa, eu fui com alegria apresentar o meu voto e a minha oferta diante do Senhor. Tenha uma oração perseverante. Potencialize isso com o jejum. E se você entendeu o princípio da oferta, aprenda a ofertar de uma forma direcionada. Seja pela salvação da sua casa, seja pela cura, seja pela libertação da vida de alguém.
A oferta, querido, todos os princípios bíblicos, eles têm um peso espiritual. O homem não vai compreender, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Aquilo que você precisa orar de forma perseverante. O propósito de jejum que você vai fazer em torno disso, de uma forma perseverante também, constante. E uma oferta direcionada em prol dessa causa. Quantos creem nisso? Deus, ele vai abrir portas sobre a nossa vida. E eu creio que tudo aquilo que nós fazemos é debaixo da direção do Senhor. Então isso que eu estou compartilhando com você, para nós encerrarmos, é aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu preciso praticar na minha vida também. Orar de forma perseverante. E eu quero encerrar dizendo para você que teve um ano que nós passamos, eu e o pastor Neto, um ano que foi de muita provisão de Deus, muita. E sabe o que eu lembro que aconteceu nesse ano? Só para a gente encerrar contando esse testemunho. Deus falou ao meu coração, 2 dias na semana para eu jejuar, em específico por aquele propósito. Eu lembro que eu acho que era toda terça e quinta, foi um ano todo que eu fiz o propósito com Deus. Toda terça e quinta eu direcionei aquele momento de jejum, intercedendo por aquela causa. Na minha oração diária eu estava intercedendo por aquela causa. E eu lembro que nós fizemos um voto de oferta também. Nós apresentávamos o nosso dízimo, mas a mesma porcentagem, 10%, nós apresentávamos de oferta todos os meses. E muito além disso, porque a gente acaba ofertando, né, na obra como a gente oferta. E assim como você também faz, conforme a necessidade. Mas no mínimo aquele valor a gente ofertava todos os meses, direcionado. E eu posso testemunhar para você, meu esposo é prova, foi um dos anos mais prósperos que nós tivemos. Só que às vezes a gente esquece, na verdade, a gente deixa de praticar. Deus abre porta, nos abençoa, e quando vê a gente começa a retroceder. E eu quero essa noite trazer para você essa reflexão, para que Deus ative o seu coração, assim como Ele está ativando o meu coração, a resgatar esses princípios. Princípios de oferta, princípios de votos, de propósitos. E que você vai potencializar com o jejum, com uma oração perseverante. Eu creio que o sobrenatural vai acontecer. Eu creio que o impossível vai acontecer. Quantos creem nisso aí? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero que você apresente ao Senhor um projeto de oração. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Se você puder resumir a sua oração em uma palavra, melhor. Para que você consiga entender como a sua oração vai ser bem direcionada. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Abundância. Eu tenho orado por abundância. Abundância no nosso ministério, nessa igreja, na vida dos irmãos, na nossa vida, em todas as áreas. Sai agora do seu lugar. Venha para cá para frente. Vamos orar juntos. Venha agora com uma palavra de Deus no seu coração. Senhor, o que eu vou focar? O que eu vou orar? Salvação, ore por salvação. Ah não, eu quero a cura. Então venha com a palavra cura no seu coração. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero uma vida espiritual mais alicerçada no Senhor. Eu quero a libertação dos vícios. Você vai vir para cá com uma palavra no seu coração. E você, assim que você chegar na sua casa, anote essa palavra que Deus vai te dar. Anote essa palavra no local onde você puder ver sempre, na cabeceira da sua cama, na porta do seu guarda-roupa, na porta da geladeira. E você vai começar a exercitar isso que nós compartilhamos com você aqui. Feche seus olhos. Pense agora, Senhor Espírito Santo, nos revela qual palavra o Senhor vai nos dar para nós estarmos, Senhor, com uma oração bem direcionada. Uma oração perseverante. Pense agora nessa palavra. Pense agora nessa palavra, salvação. Pense agora nessa palavra, cura, libertação, restituição. Pense agora na palavra que você está apresentando diante do Senhor. Nós vamos orar agora por isso. Só que eu não quero orar somente agora com você. Eu quero que você exercite o que foi pregado aqui essa noite. Anote essa palavra. Ore todos os dias por essa palavra, por essa promessa. Ore insistentemente como Elias orou. Ore quantas vezes for necessário, até ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, porque isso é sinal de abundante chuva sobre a tua vida que está vindo. Isso é sinal do milagre, da provisão, do cuidado de Deus sobre a tua vida. E em seguida você vai fazer um voto com o Senhor nessa oração agora. Um voto de jejum e um voto de oferta.
Faça um voto de jejum com o Senhor. Fala: Senhor, eu vou jejuar tantos dias, eu vou jejuar tantas vezes na semana, eu vou direcionar o meu jejum para esse propósito específico. E eu quero apresentar uma oferta de gratidão diante do teu altar, daquilo que Deus colocar no teu coração. Glória a Deus. Coloque a mão na altura do seu coração. Senhor, nós apresentamos diante de Ti. Nós apresentamos, Pai, diante do teu altar, essa palavra direcionadora da nossa oração. Pai, ouve, Senhor, a oração de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Cada um de nós. Cada um de nós tem uma palavra liberada sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesse momento a fazermos um voto verdadeiro com o Senhor. Não um voto que não vamos cumprir, mas um voto que nós vamos cumprir diante do Senhor. Um voto de jejum, um voto de oração perseverante, uma oferta, Senhor, de gratidão, de fé daquilo que nós cremos que o Senhor vai realizar. Apresentando sacrifício diante do teu altar, apresentando, Senhor, a consagração das nossas finanças, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, nós levantamos o nosso clamor essa noite, Espírito Santo. Que o Senhor possa ministrar sobre cada coração, sobre cada pessoa que está aqui essa noite. Traz revelação, traz entendimento, traz clareza de visão. Tira todo desânimo, todo tipo de frieza espiritual. Tira do nosso meio aquilo que pode estar, Senhor, nos distraindo, criando obstáculos diante da nossa fé. Não nos faz olhar para o problema, nos faz olhar para o Senhor, que é a solução. Nos faz olhar para a tua face, nos faz crer que o Senhor tem poder de realizar. Aviva a fé no nosso coração. Restaura as orações que foram perdidas. Restaura as orações que nós esquecemos pelas frustrações. Resgata no nosso coração, Senhor, aquilo que precisa ser resgatado, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que quando nós contarmos o testemunho, as pessoas saibam que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor, que outro não poderia ter realizado senão o Senhor. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de batalha, é Deus de guerra, é Deus que se levanta, é Deus que atenta para a oração do humilde, do contrito de espírito. Olha, Senhor, para o nosso interior. Ministra sobre o nosso coração, Espírito Santo, essa noite. Nos traz entendimento, revelação da Tua palavra. Nós queremos estabelecer um voto com o Senhor. Faça um voto com o Senhor agora. Faça um voto com o Senhor de oração. Faça um voto com o Senhor de jejum. Faça um voto com o Senhor de uma oferta alçada, direcionada para esse propósito. Porque eu creio que o Senhor vai nos surpreender. O Senhor vai avivar aquilo que estava perdido, aquilo que estava enfraquecido dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. Ô Espírito Santo, nós declaramos diante do Senhor, Pai, palavras de fé. Eu creio que pessoas serão salvas, pessoas serão alcançadas, pessoas serão tocadas, famílias serão restauradas, Senhor, através do poder do voto, através de um propósito estabelecido diante do Teu altar. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Kenneth, pode baixar um pouquinho o som. Eu quero saber essa noite se você estabeleceu o seu voto com o Senhor. Nós temos um horário de culto aqui, mas o culto não acaba aqui. O culto continua. Mas eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Você estabeleceu um propósito com o Senhor. Você fez um voto com o Senhor. Persevere, tenha fé.
Persevere, porque o Senhor vai surpreender o teu coração. Não é aquilo que eu vejo, que você vê, mas é aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Agora eu quero dizer para você que não existe um voto que agrada mais a Deus do que quando nós decidimos entregar a nossa vida para Ele. Que quando nós não somente falamos, Senhor, aqui está a minha oferta de gratidão, mas quando nós falamos, Senhor, eu sou a tua própria oferta. Eu te oferto a minha vida, eu te oferto o meu tempo, eu te oferto a minha casa, eu te oferto tudo que eu tenho, os meus projetos, os meus sonhos. Existe alguém no nosso meio que queira se reconciliar com o Senhor, ou que queira entregar a vida para Jesus? Saia do seu lugar, você já está aqui à frente, eu quero que você se direcione diante do altar, fique bem aqui diante dessa escadaria. Você quer se reconciliar com o Senhor? Você deseja entregar a sua vida para Jesus? Então saia do seu lugar agora. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Nós temos uma pessoa aqui à frente. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Tem mais alguém querendo tomar essa decisão por Jesus? Saia do seu lugar, aproveite a oportunidade. A melhor entrega é quando nós falamos, Senhor, a minha vida pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. Não espere ver para você viver isso. Creia somente. Creia somente que é o Espírito Santo que vai fazer a obra na tua vida. É o Espírito Santo que vai tratar o teu interior. É o Espírito Santo que vai liberar sobre a tua vida palavras proféticas de libertação, de cura, de restauração. Mas a decisão é nossa. A decisão de fé é nossa, de entregar a nossa vida para o Senhor. De falar, Senhor, os meus caminhos não são meus, são teus agora. Faz na minha vida a tua vontade. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui à frente que nós vamos orar pela sua vida. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá para frente.